As Akuma no Mi em One Piece muitas das vezes mostram poderes em comum, que dependendo do tipo da fruta acaba tendo uma imensa raridade. Normalmente frutas do tipo Zoan Mítica apresentam capacidades absurdas, não só pelo poder único que essas frutas carregam, mas também pelo aumento das capacidades físicas, além do despertar desse tipo de Akuma no Mi ser absurdo. Mesmo que ainda não tenha muitos detalhes sobre, hoje vamos falar da Akuma no Mi de Jay Garcia Saturn. Essa é uma fruta muito comum que teve uma apresentação parcial durante o capítulo 1085, no qual conseguimos ver que aparentemente todos os 5 anciões possuem um poder de Akuma no Mi, que os fizeram se transformar em silhuetas enormes, dando a entender que cada um possui uma fruta do tipo Zoan. Isso aconteceu após o diálogo do Rei Cobra em Samar, mais especificamente quando o Sabo interveio para salvá-lo, só que ainda assim Cobra morreu, mostrando que todos que conhecem somente um pouco da verdade acabam sendo condenados à morte. Porém, durante esse capítulo, não conseguimos identificar basicamente nada sobre as frutas de cada Gorosei. Só que na luta no arco de Egghead, mais especificamente na chegada de Jay Garcia Saturn no capítulo 1094 do mangá, vimos que ele não só possui uma Akuma no Mi do tipo Zoan, como também ela possivelmente é uma Zoan mítica, sendo um dos tipos de Akuma no Mi mais raros. Além disso, pelo que mostra a aparência de Saturn, podemos concluir que possivelmente a sua Akuma no Mi foi desperta, sugerindo que o seu poder está muito além do que simplesmente o aumento na força física e resistência. Fora que, para despertar uma Akuma no Mi, é necessário um maior domínio sobre o poder da fruta e possivelmente um maior entendimento sobre a natureza da mesma, dando a entender que Saturn tem um grande domínio sobre seus poderes de Akuma no Mi. Além de que em sua aparição tivemos algumas amostras de poder em comum, já que apenas por olhar para Saturn, um dos membros da marinha acabou tendo uma morte instantânea por sua cabeça explodir. E uma coisa realmente muito incomum que foi mostrada pela primeira vez na obra foi simplesmente Saturn aparecendo de um círculo de invocação com o número 5 em destaque nas extremidades da estrela que fica no centro do círculo. Não se sabe exatamente se isso é um poder da própria fruta ou é algo que somente os Gorosei têm conhecimento. Mesmo que o nome dessa Akuma no Mi não tenha sido revelado, já podemos supor pela aparência de Saturn em sua transformação Zoan que essa é uma fruta inspirada no Yokai Ushio-ni, uma espécie de demônio da mitologia japonesa com a cabeça de boi e torso de yokai. Uma coisa muito interessante sobre esse ser é que não existe apenas um tipo de yokai, mas sim vários, podendo sugerir que os outros Gorosei tenham frutas de outros tipos de yokai. Aparentemente, algumas das características do Ushio-ni envolvem ser extremamente cruéis e selvagem, além de respirar o veneno tóxico e devorar humanos. Fora que temos um poder que Saturn já mostrou, que dá ainda mais indícios de ser uma fruta inspirada nesse ser. Caso alguém faça contato visual com o Ushio-ni, aparentemente não é possível desviar o olhar, já que a alma ou a energia da pessoa será drenada até causar a morte instantânea da mesma. E durante a chegada de Saturn em Egghead, presenciamos algo semelhante a isso. Quando ele chega em Egghead, os oficiais da marinha com patente abaixo de contra-almirante são alertados a não olharem para o Gorosei, porém um deles acaba desobedecendo a ordem, e a sua cabeça explode quase que instantaneamente. Agora que entendemos o básico dessa fruta, vamos ver os poderes mostrados até o momento. O primeiro poder que essa Akuma no Mi possivelmente mostra ter é a estranha capacidade de permitir a seu usuário surgir de um círculo de invocação. Quando Saturn usou isso pela primeira vez, ele emergiu do chão a partir desse círculo, com alguns efeitos de provavelmente raios negros. Essa estranha capacidade da fruta provavelmente se deve ao fato da sua natureza mítica, já que essa é a Akuma no Mi do Yokai Ushio-ni. Não se sabe se existe algum requisito ou limitação para usar esse poder, já que o círculo simplesmente apareceu na ilha e fez surgir Saturn transformado. Fora que no capítulo 1109, Saturn mostrou conseguir invocar não só a si próprio a certos locais, como também outras pessoas, assim como mostrado no fim do capítulo com outros 4 círculos aparecendo, possivelmente invocando os outros Gorosei para impedir a transmissão de Vegapunk. Outra capacidade mostrada por Saturn foi o seu poder de causar danos a quem olhar para ele. Isso foi mostrado durante a primeira aparição de Saturn em Egghead, já que foi ordenado que ninguém com patente abaixo de contra-almirante olhasse para ele. E quando um dos marinheiros ali presente desobedeceu a ordem, acabou morrendo instantaneamente por uma força invisível que fez a sua cabeça explodir. Durante esse acontecimento já podemos notar uma coisa: aparentemente esse poder não afeta ninguém que tenha no mínimo nível almirante para cima, sugerindo que a sua força tem que ser semelhante ou superior à de um almirante para sequer olhar na direção de Saturn quando transformado. E isso também pode sugerir que a força do próprio Saturn é superior à de um almirante. Outro poder mostrado por Saturn foi a sua incrível regeneração, que se mostra superior à maioria das Zoans. Normalmente, frutas desse tipo, além de conceder uma maior resistência e força, também dão ao seu usuário uma regeneração mais rápida. Só que ainda assim é considerada lenta, tendo em vista que existem frutas que se regeneram tão rapidamente, como por exemplo a própria fruta de Saturno. Então essa regeneração absurdamente rápida pode ser alguma característica da Akuma no Mi,
ou pode sugerir um despertar, possivelmente aumentando a sua capacidade regenerativa, já que ao se regenerar, vemos uma certa fumaça escura. E o último poder mostrado foi um estranho veneno corrosivo. Aparentemente, quando transformado, Saturno tem a capacidade de injetar um veneno extremamente corrosivo de suas pernas de aranha. Esse veneno é tão poderoso que pode facilmente destruir uma árvore em segundos, corroendo todo o seu tronco sem nenhum problema. Além de que ele mostrou manipular suas pernas livremente, tendo movimentos que se assemelham muito a tentáculos e com a força suficiente para destruir até mesmo o chão com facilidade, além de passar pelo corpo incrivelmente resistente de Bartolomeu Kuma. Agora sobre o despertar dessa Akuma no Mi. Como já vimos na obra, quando o usuário de Zoan desperta, ele acaba tendo um tipo de fumaça que passa pelos ombros e pescoço, no qual indica que os seus poderes estão mais fortes que o normal. E desde a chegada de Jay Garcia Saturn e Egghead, vimos que ele mostra essa fumaça preta em sua transformação, além de que seus poderes estão muito além do que mostra a maioria das Zoan mítica apresentadas na obra, já que até agora a única Zoan que realmente mostrou uma capacidade regenerativa tão absurda foi a Toritori no Mi modelo Fênix, que pertence a Mako. Porém, mesmo essa fumaça negra sendo indicativa de despertar, podemos ter uma certa dúvida, já que tivemos uma fruta na obra que mostra uma fumaça semelhante, a Akuma no Mi de Yamato, que em sua forma híbrida acaba tendo uma fumaça branca que se assemelha bastante a um despertar, mas que acaba sendo somente uma característica da própria Akuma no Mi. E podemos ficar ainda mais na dúvida por simplesmente não termos a confirmação do nome da Akuma no Mi, como também dos seus poderes e origem, já que dependendo de como for, pode ser que essa fruta tenha a capacidade de manipular algo específico que dê essas características ao seu usuário. Afinal, mesmo desperta, uma Zoan não mostra uma regeneração tão rápida a ponto de recuperar um membro perdido. Até o momento, essa Akuma no Mi mostra características que vão muito além até mesmo das Zoan míticas, que já são um tipo de fruta muito surpreendente. E ao que tudo indica, veremos 4 frutas ainda mais poderosas no capítulo 1110, já que possivelmente os outros 4 anciões vão aparecer no campo de batalha para impedir a transmissão de Vegapunk. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para não perder conteúdos como esse. Comenta aí a sua opinião sobre, e eu espero te ver no próximo vídeo.